bem-vindos a mais um episódio Viagens na Bíblia. E hoje temos connosco a pastora Luzia. Ela já não precisa de apresentação, faz parte da casa e ela hoje traz uma palavra, um ensinamento bem interessante sobre adaptados ou transformados. E sobre este assunto nós vamos parar na casa de Paulo. Paulo é, vamos dizer assim, o personagem principal que nós podemos ver que ele sofreu uma metanoia muito grande, e para você ser transformado, adaptado, só depois de uma metanoia. Uau! E para alguns que não sabem o que é metanoia, o que é a metanoia? Metanoia é a mudança radical de mente, né? Da mentalidade. Eu falo que nada muda se você não mudar na sua mente. E esse é um dos grandes problemas de ser adaptado. Uau. Então a necessidade de mudarmos primeiramente a nossa mente para nós termos a transformação que Deus quer trazer à nossa vida. Pois Porque é. senão vamos nos adaptar. Temos vários exemplos de pessoas que só foram adaptadas, até mesmo dentro da Bíblia. Diga aí alguns, pastora. Tem muitos, mas eu gosto muito de Judas. Uau. Andou com Jesus, viveu com Jesus, viu Jesus fazer inúmeros milagres, mas só estava simplesmente adaptado. Ele se adaptou àquela situação, mas ele não foi transformado. Né? E quando você viaja também, eu viajo muito, e cada lugar, cada país tem um sistema de adaptadores para telefone. Então eu tenho mais de 3 adaptadores. Os Estados Unidos é um sistema, o Brasil é assim. Então as pessoas adaptadas, elas vão se adaptando aos ambientes. Na faculdade é uma coisa, com a vizinha é outra, na igreja é outra. Esses são os adaptados. Os transformados, eles mudam radicalmente. Eu falo que primeiro é metanoia, depois é metamorfose. A metanoia é a mudança mental. Nada muda se você não mudar a sua mentalidade. E o próprio Paulo, gente, ele sofreu uma metanoia tão profunda, Tina, porque ele tinha todo aquele contexto muito profundo de religiosidade. Mas toda metanoia, ela vai ter uma colisão com o céu. Né? Então ele colidiu ali na estrada de Damasco, e aí ele teve as respostas que ele precisava, e essa certeza da metanoia só vem quando você tem um encontro pessoal com Cristo. Né? Não é sobre... Porque às vezes você faz um apelo, a pessoa se emociona, mas a metanoia não. A metanoia não é emoção, é entendimento. E o próprio Paulo explica isso em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo. O mundo aqui é sistema, mas transformável pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, adaptação acaba até por trazer-nos o problema da identidade, porque a gente acaba por se adaptar em vários e determinados assuntos, conversas, família, situações, e acabamos no fim sem saber quem nós somos. Eu falo que o DNA dos que não foram transformados é essa adaptação, porque eu não tenho identidade, então isso é muito cansativo. Eu coloquei até algumas coisas aqui. Tem uma frase que foi muito forte o ano passado para mim, que foi: um dia eu estava escrevendo uma aula sobre metanoia, e aí o Espírito Santo falou comigo: se o inimigo dominar a sua mente, ele não precisa fazer mais nada, porque ele controla você. Ora bem, entendeu? É uma grande verdade. E como é que ele faz isso? Como é que ele ganha esse controle mental? É com as brechas da alma, entendeu? Então, assim, ele se infiltra pelas brechas que há na nossa alma. Por isso que cristianismo não é emocionalmente, é mental. Se mudar aqui, por exemplo, o cristianismo, os princípios bíblicos dentro da metanoia se você for ofendido, vai pedir perdão. Mas o almático, não, ele vai dizer: eu vou ficar aqui esperando, porque eu fui ofendido. Então, isso é adaptado. O transformado, ele vai lutar para aplicar os princípios bíblicos. Entendeu? Então, assim, feridas emocionais não curadas são portas abertas. Judas tinha uma ferida. Ele era órfão, ele não
não recebeu o espírito de Abba Pai, o Pai estava com ele. E muita gente diz assim, mas Judas andou com Jesus e você está dentro da igreja, o Espírito Santo está aí, no mesmo, Jesus está dentro da igreja, da mesma forma, as pessoas de Deus estão falando e você não muda. Então, por quê? Porque a mudança também, Dina, ela não depende de ninguém. Uma vez meu esposo pregando, ele falou assim, nem Deus entra se você não quiser. Aí cheguei em casa, eu falei, como que você fala uma coisa dessa? Como você... Eu fiquei muito brava com ele. E aí, desci e fiquei orando, o Espírito Santo falou, ele falou certo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Vou fazer comunhão, porque cear é ter comunhão. Vou ter comunhão. Então, assim, essa questão da mudança entre a adaptação e a verdadeira metanoia, que é a transformação, aí você tem que deixar. Ela tem que acontecer. É uma decisão minha. Né? Eu decido. Paulo decidiu. Paulo podia ter aquela colisão. Aí eu falo assim, só acontece quando você tem um verdadeiro encontro com Deus. Enquanto for emoção, não há transformação. Exatamente, esse era o ponto. Enquanto andarmos pela emoção, não há transformação. E Saulo, antes de ser Paulo, ele era adaptado. E você vê que o Senhor chega já confrontando o sentimento dele. Ô Saulo, por que você está me perseguindo? Né? O sentimento é de perseguição. Eu não entendo, então eu vou perseguir. Eu não aceito, eu vou perseguir. Mas aí ele está trazendo, e a metanoia tem muito a ver com as crenças herdadas. Então ele está trazendo crenças herdadas dentro da religiosidade. E quando você tem uma metanoia, essas crenças são desconstruídas. Tá? Eu preciso deixar, por isso que ele mesmo fala que, eu até anotei aqui, que esse conhecimento aqui, ó, segundo os Coríntios 10 diz assim, destruímos raciocínios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. É por isso que o Senhor está dizendo, você está perseguindo a mim. Né? Saulo era arrogante. Pensava que sabia tudo, que estava a fazer o bem. Religioso adaptado é arrogante. Arrogante, né? Você não mapear as suas necessidades de mudança. Né? Não mapeio, eu estou ouvindo. Como a palavra diz, se hoje ouvides a minha voz, não endureceis o vosso coração. E vou te falar uma coisa, por isso que muitas pessoas fogem da transformação, porque a transformação vai requerer muita renúncia. Não existe, imagine o Saulo, aquele que tem todas as cartas, aquele que está com poder na mão, aquele que tem status, e muitas vezes a arrogância de não perder o status faz com que a transformação e a metanoia não aconteça. Não, eu não vou, eu sou mais do que ele que vem aqui. As pessoas até dizem assim, vai ter que comer na minha mão. O orgulho é um grande obstáculo de transformação. Um grande obstáculo, porque a humildade é eu reconhecer que eu preciso ser transformado. Agora, você imagina o nível de humildade que houve em Paulo, porque ele era o Paulo, ele vai para... E a metanoia ela é provada, porque ele é rejeitado. Mas quando a metanoia cura, ele não se sentiu rejeitado, diminuído. Imagine o Saulo, o todo-poderoso que foi criado aos pés de Gamaliel, agora vai fazer o quê? Ele vai se submeter a Barnabé. Quem era Barnabé? Exatamente. Entendeu? Mas era o filho da consolação. Isso é bem profundo, até porque quando nós estamos adaptados a essa falta de humildade, é o orgulho a trabalhar. Quando nós somos transformados, e que foi o que aconteceu com o Paulo, ele arrependeu-se. O arrependimento também é muito importante na transformação. Sem arrependimento não haverá metanoia. Exatamente. O primeiro ato da metanoia é um arrependimento profundo. E arrependimento é mudança de rumo. Tá? A metanoia também, Dina, ela é manifesta num coração aprendiz.
Ensinável, entendeu? né? Ensinável. Verdade. Ele se abriu, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, que foi potencializado. Depois da metanoia, o conhecimento ele é potencializado. O Uau. conhecimento foi potencializado para as coisas de Deus. Antes era para a religiosidade, mas depois todo o conhecimento dele foi usado, E foi porque foi mesmo transformado. um desafio, porque ele acabou por ir servir aqueles a que ele perseguia. É pura transformação, porque se não é transformado não vai fazer isso de maneira nenhuma. Mas sabe uma coisa que me chama muita atenção no processo de Paulo? É a humildade, sabe? E a manifestação da transformação é um coração humilde, um coração aprendiz e fidelidade. Porque Uau. fidelidade é quê? Aos princípios de Deus. É como se a mente abraçasse aquilo, sabe? De uma forma que agora sim, o meu sistema de crenças antigo, ele é desconstruído. Só por isso que dói, porque o cérebro está acostumado a fazer aquilo, Exatamente. né? E o cérebro, ele tem dificuldade, ele vai rejeitar a mudança. Você sabia disso? Que muitas vezes as pessoas falam assim, vai num culto, aí recebe a nível não do entendimento, mas da emoção. Se Emoção. emociona, chora, Chora. você vai no encontro, reencontro, vida com Deus, culto disso, culto daquilo, aí você recebe aquela carga de dopamina, você se emociona, mas na segunda-feira o seu Uma cérebro vai mudança. dizer, por que você está fazendo isso? Né? Então, aquilo ali é só Yeah. emoção, por isso que não permanece. Mas ele não, ele teve uma colisão. Ele teve uma colisão espiritual. Eu falo que a metanoia, ela vai acontecer desse... É como se fosse aquela mistura... Pá! Chega, a mistura, explode tudo, a Para presença do destruir Senhor tudo e reconstruir. derruba, né, dos cavalos aí que Yeah. nós gostamos de andar. E aí o Senhor vai conversar com você e você vai entender, e não só porque metanoia é entendimento, eu vou entender, eu vou reconhecer Até, que eu preciso mudar o rumo. yeah, até porque o encontro que Paulo teve com Jesus, ele teve, depois daquela luz e dele ter ficado cego, a primeira coisa que tiveram que fazer foi ajudá-lo a caminhar, ajudá-lo a ir ao destino. Então, transformação fala de humildade. Nós temos que nos deixar ser guiados, porque há determinado... Eu às vezes costumo dizer a pessoas que conversam, quando elas estão nos primeiros passos com Jesus, eu digo sempre, olha, é como uma mãe com uma criança, dá-te a mão e tu vais andando. Quando começares a ter mais conhecimento, começas a andar sozinha, começas a entender. E às vezes é necessária essa humildade de estender a mão e deixar que seja a pessoa Tem que ter o coração de exata, aprendiz. tem mesmo ter. É o maior impedimento. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Então, o pior obstáculo para uma verdadeira metanoia é você não admitir que você é ignorante Que precisa de ajuda. espiritual. É verdade. E não admitir que eu preciso de ajuda. Gente, você imagina, tem horas que eu fico pensando assim, Paulo chegando na sinagoga e ninguém deixando falar, as pessoas apontando, você é um perseguidor, ele está Julgamento, curado, tudo ele na está mente curado, dele. Tina. E ele ali, você não vê ele discutindo, você não Nada. vê ele, e ele podia, né? Ele tinha eloquência para isso, mas havia uma metanoia. Ele estava verdadeiramente transformado. Metanoia vem com identidade, Exatamente. vem com propósito e vem com destino profético. E é interessante que ele não precisava de provar nada a ninguém. Como a pastora disse, ele podia ter discutido, ele era eloquente no falar, mas no entanto o silêncio teve que falar mais alto. Ou seja, os hábitos dele, a vida dele, as pessoas tiveram que ver que realmente ele estava transformado. E a transformação realmente gera os seus frutos. Sim. E aí você vai ver o processo de aprendizado, ele ficou ali em Antioquia, mas quando... porque tem a metanoia, ela vem, mas ela vem também com o tempo certo. O tempo de Deus para todas as coisas. Exatamente. A Bíblia diz que no tempo de Deus todas as coisas são perfeitas. Então esse tempo de aprendizado
vai abrir as portas para clarear o propósito. Ele foi sabendo. Quem parou Paulo depois da metanoia? Ninguém. Ninguém, porque ele estava verdadeiramente transformado. Aí metanoia, propósito, destino profético. Por isso é que muitas vezes nós vemos, às vezes estamos mesmo nas nossas comunidades ou igreja e nós estamos lá 5, 6 anos e aí aparece uma pessoa que aceitou Jesus, em meses é transformado e prega e fala, porque houve uma metanoia na vida dele. A metanoia uma- acelera o processo. Exatamente, houve uma mudança radical no seu entendimento, na sua perspectiva de pensar e às vezes até ficamos ofendidos. Como é que é possível? Esta pessoa chegou agora, já está a fazer isto, já está a fazer aquilo. Talvez tu estejas somente adaptado e não transformado. Uau. E olha, eu vou te falar uma coisa. A metanoia é o caminho mais curto para a eternidade. Eu mudo a minha mente. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Porque é aqui que o Leviatã se levanta e fala e diz. Toda altivez, tudo. E o próprio inimigo, né? Yeah. Das nossas almas, ele o quê? Ele não se deixou de ser transformado. Então, a transformação só virá quando uma verdadeira metanoia acontecer. O que é metanoia? Mudança de rumo, se encaixar com os princípios do céu. Uau! Hoje foi muito, muito interessante e nós vamos voltar porque este é um assunto que nós podemos falar mais. E hoje eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Vocês têm nos seguido nos nossos programas. Hoje, vocês estão transformados ou vocês estão adaptados? Nós vamos voltar. Deus vos abençoe e até breve.